Bom dia, crianças! Mais uma manhã de sábado. Hoje a aula é sobre serenidade. Quinta-feira nós falamos sobre impaciência. E serenidade é justamente o contrário da impaciência. Então vamos iniciar com a nossa prece e dar início à aulinha do sábado de hoje. Pedindo a Deus, a Jesus, todo o amparo, toda a proteção, para que a gente tenha, sim, um momento agora de estudo, de esclarecimento, e pedindo para que ele abençoe os lares que aqui se encontram conectados com a gente, mas também todos os lares do mundo todo. Que seja, pois, em nome de Sheila, em nome de Meimei, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. E o que seria serenidade, crianças? A gente aqui, com a imagem, já tem mais ou menos uma ideia do que seria serenidade. Colocamos lá um barquinho, né? Para vocês terem uma ideia do que é serenidade. Então, é justamente essa ideia de calma, de tranquilidade, né? As pessoas que são serenas, elas normalmente têm ações diante das situações de conflito de calma. Imaginem só se o médico tivesse que operar uma pessoa, principalmente um neurocirurgião, que ele tem que mexer na cabeça da gente, que ele ficasse lá segurando os bisturis e de repente a mão dele tremesse. Não pode. Então, diante de uma situação de perigo, de conflito, ele tem que manter a calma. Isso são pessoas serenas, né? Que estão buscando a serenidade. E uma curiosidade para a gente é que a serenidade ela é associada à cor azul. Por quê? Porque o azul ele transmite essa ideia de calma para a gente. Por isso que eu coloquei aqui na imagem para vocês o barquinho no rio, né? O barquinho no mar, para dar essa ideia aí da cor azul. E vocês, crianças, vocês se acham pessoas calmas? Vocês se acham crianças calmas nos momentos de conflito, quando estão em casa, quando estão na escola, que o amiguinho pisa no pé de vocês, quando a mamãe briga, quando alguém pega aquele brinquedo seu ou quando alguém quebra o seu brinquedo, quando vocês estão na fila esperando para comprar o lanchinho, né? Até que agora não dá nem para a gente fazer isso. Mas quando vocês estão em alguma situação, vocês querem dançar e o amigo fica na sua frente aí na comunidade, como que vocês ficam? Vocês ficam calmos ou numa situação como essa vocês ficam bastante irritados, bastante nervosos? Assim como a impaciência, né? A gente viu que para a gente se tornar uma pessoa paciente, que é o contrário da impaciência, a serenidade ela também precisa ser exercitada. A gente falou lá na aula de impaciência que a natureza não dá salto. Então, se eu sou uma pessoa que ainda não sou serena, se eu sou uma pessoa que eu ainda não tenho calma diante das situações, não vai ser da noite para o dia que a gente vai se tornar crianças calmas, pessoas calmas. Então, a tia Andréia colocou essa imagem aqui para a gente ver uma oração. Só que eu não trouxe a oração para vocês. Mas olha aqui essa menininha olhando para o alto, né? Então, uma pessoa serena, ela pode fazer essa oração diária, curtinha. Ela é muito maior, mas aí eu peguei esse trechinho para vocês, ó. Para a gente ir aprendendo a sermos serenos. A gente deve aceitar com a serenidade as coisas que a gente não pode mudar. Então, o que a gente não pode mudar, a gente aceita. Porque tem coisas que não estão na nossa condição de mudar. Por exemplo, agora a gente está vivendo um momento de pandemia. Foi pedido para a gente ficar em casa. Se a gente não quer ficar doente, é melhor a gente aceitar que deve ficar em casa. Porque se a gente sair, a gente está se arriscando a ficar doente. Ter coragem para modificar o que podemos. Então, aquilo que a gente pode modificar, a gente tem que ter coragem. Então, vamos pensar numa coisa que a gente pode modificar? Aí a gente tem que observar, né, o que a gente pode modificar. Se a gente não está se comportando bem em casa,
a gente pode modificar. Então, a gente tem que ter coragem de vencer. Se a gente está muito irritado, se a gente está reclamando demais com a mamãe, se a gente está, de repente, falando palavrão, tudo isso a gente pode modificar. E aí a gente tem que ter coragem para vencer essas coisas que a gente precisa modificar. E o último, sabedoria para perceber a diferença, né? Então a gente tem que também usar a nossa inteligência para perceber a diferença. E diferença ela existe em tudo, não é mesmo? E o diferente ele está aí em torno de todos nós, porque todos nós somos diferentes. Então a gente tem que perceber essa diferença sim. Ah, mas vocês pensaram que eu não ia dar dica para vocês? Não, eu vou dar dica. Porque eu também não sou ainda uma pessoa serena. Então eu quis saber como que a gente podia ser uma pessoa mais serena. Então uma coisa que a gente pode fazer sempre que a gente levantar da cama é a gente agradecer. A gente esquece, é verdade. Eu, por exemplo, raramente eu vou levantar da cama e a primeira coisa que eu vou fazer é lembrar de agradecer alguma coisa. Normalmente eu já levanto com fome. Aí eu vou pensar, ai, cadê o pão? Cadê o café? Né? A gente pensa assim. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer é agradecer. Agradecer porque está vivo. Tem tanta gente morrendo. Vocês já observaram isso? Tanta gente doente, tanta gente sem emprego, tanta gente passando fome. Então a gente tem muita coisa para agradecer, crianças. Então a gente tem que estar agradecendo que a gente está vivo. Aqueles que têm a mamãe, agradecer que tem a mamãe. Aqueles que têm o papai, agradecer os que têm o papai. Os que têm a vovó, os que têm família. Os que ainda têm a comidinha no prato, tem que agradecer. Então a gente tem que agradecer muito por tudo aquilo que Deus nos dá. A segunda coisa, a gente tem que confiar. Por quê? Porque Deus sabe o que faz. Então, se a gente confia em Deus, a gente tem que saber que Ele sabe o que faz. E a gente tem que confiar. Lembra que a gente falou lá? Sabedoria? Sabedoria para a gente entender que tem coisas que a gente não pode mudar. Porque a gente não é maior do que Deus. Quem sabe o que faz é Deus. Então, a gente tem que ter sabedoria e esperar. E a última coisa, a última dica que eu peguei lá para vocês, para ensinar vocês também e para aprender também, porque eu estou aprendendo. A gente deve se ligar o tempo inteiro a Deus. E como é que a gente se liga a Deus mesmo, que a gente aprende sempre na evangelização? A gente deve orar. E como é que a gente ora, tia Andréia? Precisa fazer prece decorada? Precisa fazer prece bonita? Eu posso conversar com Deus. Eu posso conversar com Jesus. Eu posso cantar uma música. Basta eu pensar nele, eu pedir para ele, eu agradecer para ele por eu estar vivo, eu já estou conversando com Deus. Então é isso, olha quanta dica boa. Mas não vai parar por aqui não, vamos ver o próximo. Mais dicas aqui a gente vai ver então. Aqui são cartõezinhos da calma. Então, quais são outras coisas que a gente pode fazer quando a gente não está calmo, quando a gente não está sereno? Além daquelas 3 coisas que eu falei, da gente agradecer, da gente confiar e da gente orar, a gente pode fazer coisas também mais exercícios mesmo. Então, primeiro lá, ó, como que eu posso me acalmar? Respirando fundo. Ah lá, a menininha, não sei nem se é menininho ou menininho. Ele tá lá com a mãozinha aberta e ele tá, ó, respirando fundo. Para quê? Porque o ar vai entrar pelo nariz e vai chegar aqui, ó, na nossa cabecinha. Aí a gente vai conseguir pensar melhor. Porque quando a gente não respira, a gente não consegue pensar. E a gente tem que pensar. Porque se a gente não pensa, a gente não consegue resolver as coisas. Outra coisa que a gente pode fazer para a gente se acalmar é contar até 10. Mas não é contar uma vez só, não. A gente conta até 10, aí dá uma respirada fundo. Aí conta até 10 de novo, aí respira fundo de novo. Até a gente sentir que começa a ir se acalmando.
Uma outra dica aqui que eu dou para vocês é, com as mãos e pés para trás, a gente põe a mãozinha para trás e os pezinhos também a gente fica com eles fechadinhos assim. A gente fica paradinho, respirando fundo, tentando também se acalmar. E uma outra dica que a gente coloca aqui para vocês, que eu posso me acalmar, é a gente procurar não pensar tanto, né? Sabe, tem gente que pensa tanto, que às vezes a gente tem que fazer é limpar o pensamento. Não é que a gente vai parar de pensar, que ninguém vai parar de pensar, mas a gente não vai ficar pensando o tempo todo em bobagem. A gente vai trocar o pensamento. Toda vez que vier um pensamento ruim, a gente vai pensar em coisas boas. Então, eu estou pensando que eu estou triste. Vem um pensamento de tristeza. Então, eu vou trocar por um pensamento feliz. A gente vai pensar assim, por exemplo. Vamos dar um exemplo para vocês. Ai, que chato. Hoje não tenho nada para fazer. Aí, na mesma hora, eu vou pensar. Não, eu sou feliz. Olha que dia lindo, que sol maravilhoso. Eu vou inventar de jogar bola. Ou, eu vou chamar minha irmã, o meu irmão para brincar de alguma coisa. Então, a gente tem que trocar os pensamentos ruins que nos deixam tristes, para baixo, por pensamentos positivos, para que a gente possa também se acalmar, tá bom? Quem é sereno, ele é gentil. Quem é sereno, ele consegue o tempo inteiro ser uma pessoa que está com o coração leve, faz as coisas, olha, não é que ele está amando aqui no sentido, né, do Cebolinha aqui, paquerando a Mônica, mas ele faz tudo com amor, tudo com gentileza, ele está de bem com a vida, ele é calmo, não é mesmo? E quem é sereno não reclama. O Cebolinha aqui, ele entendeu tudo errado. Ele encontra uma japonesinha que está falando com ele em japonês. Só que o Cebolinha, ele está tão acostumado a reclamar que quando ele chega pro Cascão, ele fala assim: ai, Cascão, essa menina tá falando, me xingando, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Cascão começa a rir, ele acha engraçado. Olha o Cascão aí mostrando para ele, né, que a gente tem que levar a vida de uma forma mais alegre, né, menos pesada, falando: ô, Cebolinha, para de reclamar, porque quem reclama demais não consegue ser uma pessoa serena. Quem reclama demais está sempre irritado, né? Que a gente falou que uma pessoa impaciente, ela é uma pessoa reclamona e não consegue ser serena. Porque o reclamão está sempre de mal com a vida, né? E o Cebolinha aqui, ele entendeu errado. Ela apenas é uma pessoa, uma menina de outro país. E ela não está xingando ele, mas ele está reclamando. Quando ele não está reclamando da Mônica e até apanhando dela, ele está aqui reclamando, chateado, porque a menina não está entendendo a língua da menina. Quem é sereno também não responde ao primeiro impulso. A gente sabe que a Mônica, em várias passagens da historinha, o que ela faria aqui com Cebolinha? Ela bateria no Cebolinha. Mas olha, a Mônica está aprendendo a ser serena, gente. Viu como é que a gente aprende, como é que a gente exercita? Então, o Cebolinha lá vai criticar o corte de cabelo da Mônica. Fala: Mônica, eu não gosto do seu corte de cabelo, não. A Mônica, ela está querendo ser uma menina serena. O que ela fala para o Cebolinha? Não tem problema não, Cebolinha, você não precisa usar meu corte de cabelo. Então, as pessoas serenas, elas não agem por impulso. Elas vão pensar antes de agir. Porque se eu agir por impulso, o que eu vou fazer? Na hora que uma pessoa vier com uma crítica, vier com a opinião dela, eu vou agir de forma agressiva. Eu posso reagir até de forma violenta, né? E aí eu não vou ser afável, né? Eu não vou ser uma pessoa gentil, são qualidades de uma pessoa serena.
E quem é gentil, minha gente, coloca amor em tudo que faz. Olha que maravilha essa personagem do quadrinho da Turma da Mônica. A Mônica fala que com ela que tem dias que o cachorrinho acorda, que ela tá emburrada. A cachorrinha, ela nem sabe o que faz com a cachorrinha. E aí a amiguinha da Mônica fala assim: basta pegá-la no colo e dar muito amor, que essa braveza toda vai embora. Então é isso, gente. Tudo que a gente coloca amor na vida, a gente quebra a bravura do outro, a gente quebra o coração do outro. Então, tudo que a gente vai fazer na vida, o trabalhinho de casa, o trabalhinho com a mamãe, brincar com o irmãozinho, brincar com o amiguinho, tudo que a gente colocar amor, vai dar certo. Agora, se a gente responder batendo, se a gente responder gritando, se a gente responder cuspindo, né? O que vai acontecer? A gente vai gerar também violência, a mesma reação. Se eu bater, eu vou acabar recebendo um tapa também. Então, olha só, a gente tem que colocar uma pitada de amor em tudo que a gente faz. E aí, a gente está falando de serenidade, mas tem um amigo nosso que foi quem ensinou tudo isso, não é? E a gente não podia deixar de falar dele. Então, vamos falar dele? E quem traz todos esses ensinamentos para a gente, é claro que foi o nosso irmão maior, Jesus. Ele traz para a gente tantos ensinamentos de como a gente ser sereno. Ele acalmou a tempestade. Ele fala na própria lição da impaciência que a gente trouxe na quinta-feira, os mansos e pacíficos. Lembra quando a tia Andréia falou que a gente tem que ser manso, que tem que ter afabilidade, doçura, nós temos que ser doces. Tudo isso são conquistas que nós teremos e aí é que a gente vai conquistar também a serenidade. Então, devagarzinho, com esse irmão querido, a gente vai aprendendo a conquistar essas condições. Mas foi como a gente falou aqui durante a aula inteira. Para a gente conquistar essa virtude da serenidade, Jesus fala para a gente. Nós temos que fazer isso diariamente, no dia a dia. Então, a gente vai lá, né? As crianças, na brincadeira com o amiguinho, na escola, né? O adulto, como é que o adulto vai exercer a serenidade? Na fila do banco, na mensagem do WhatsApp, né? São nas questões do dia a dia que a gente vai aprendendo a exercitar esses ensinamentos. Jesus tem várias lições e ele foi ensinando para a gente. Cabe a nós aprendermos. Como a gente usou lá, que a natureza não dá saltos, que a borboleta só virou borboleta porque um dia ela foi larva, não vai ser diferente com a gente, né? Tem uma tirinha da Mafalda, de uma história em quadrinho, que ela fala muito interessante. Porque ela fala, a tirinha é assim, que tem uma frase que diz assim, a vida só começa depois dos 40. E aí ela diz assim, então por que fizeram a gente tanto tempo antes? Mas na verdade é exatamente isso que a gente está falando, não é? A gente não foi feito tanto tempo, a gente foi feito tanto tempo antes porque a gente precisa desse tempo para a gente virar uma linda borboleta. Eu vou fazer a prece, mas a gente ainda tem para assistir a historinha da serenidade, um vídeo de música e eu espero que vocês possam acompanhar tudo isso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Então, agradecendo sempre a Jesus, a Deus, a oportunidade que nós tivemos de estar aqui com mais uma aulinha da evangelização, refletindo com vocês um tema tão importante, Senhor. Ajuda, ampara, protege a cada um de nós. Para que sim, Senhor, para podermos nos ligarmos a Jesus e a Deus, precisamos estar serenos,
para que os nossos pensamentos e a nossa intuição estejam abertas para alcançar as tuas vibrações. Que assim possa ser, graças a Deus.